Olá, eu gostaria de falar de uma coisa chamada imunização com linfócitos paternos. Isso é um tipo de vacina que era feito para tentar fazer uma compatibilidade entre a mãe e o pai para diminuir o risco de abortamento e o risco de falha de implantação, que significa do embrião grudar no útero na fertilização in vitro. Por que eu gostaria de falar nisso? Sobre a questão de tomar cuidado com alguns tratamentos experimentais e de como as coisas são transitórias na medicina. Hoje esse tipo de tratamento é proibido. O conceito dele é muito interessante. Quando vai ter uma gravidez, nós temos que entender que o bebê ele é considerado como se fosse um corpo estranho para a mãe, porque a mãe compartilha apenas 50% do material genético com seu filho. E o que acaba acontecendo? Ela rejeitaria os outros 50% que não são dela. E o que acaba acontecendo? Tinha uma teoria de que se o sangue da mãe e do pai fossem muito parecidos, na hora da gravidez, não ia ter uma reação de tolerância, o que significa, quando engravida, tem que ter uma modificação do sistema imunológico da mãe para ela reconhecer que aquilo é estranho a ela e fazer uma reação de tolerância, para não eliminar ele, que resultaria em abortamento ou simplesmente o embrião não grudaria, que seria a falha de implantação, num caso de uma fertilização in vitro. O conceito é muito interessante, porque existia um teste que eles faziam, que é um crossmatch, que é um teste que eles derivaram do uso de transplantes, para ver se as pessoas são compatíveis. Então eles testavam o sangue do pai com a mãe, para ver se eles eram compatíveis. Se eles fossem muito compatíveis, pode ser que na hora da gravidez, o corpo tivesse dificuldade para identificar aquele bebê como alguma coisa totalmente estranha e não ia ter uma reação de tolerância, e simplesmente ele achava estranho, um pouco estranho, e acabava eliminando a gestação. Quando o corpo materno identifica como algo bem estranho, ele passaria a identificar aquilo como um bebê e faria uma reação de tolerância. Então é como meio que a ideia é que assim, o pai e a mãe não podem ser tão compatíveis geneticamente, senão daria problema. O que muita gente acha é que é o contrário. Ah, então se eu e meu esposo temos um sangue que não é compatível, a gente não vai engravidar. O conceito é um pouco diferente. Se for muito parecido, que pode dar problema. Então a ideia era pegar o sangue paterno, pegar os linfócitos, fazer uma vacina para aplicar na mãe, para que ela meio que desenvolvesse uma alergia ao material genético do pai, para no momento da gravidez, quando ele reconhecesse aquele 50% que não é da mãe, ele visse que realmente aquilo era um bebê e fizesse uma reação de tolerância. Hoje esse tipo de vacina é proibido, porque ela é considerada experimental. O conceito é muito interessante, talvez algumas pessoas possam até se beneficiar disso, mas é uma coisa para ser estudada em faculdade, não tem aplicação na prática comercial. Isso porque a gente não tem evidência de quem é a pessoa que está mais indicado, quem que são as pessoas que se beneficiariam e até os riscos, porque eu estou fazendo uma manipulação de material biológico de uma pessoa e colocando no outro, com uma espécie de transfusão. Então isso tem riscos também. O interessante disso é para a gente entender que se você procurar bastante, sempre vai achar algum tratamento, alguma coisa exótica. O que a gente tem que tomar cuidado é que quando você está tentando engravidar e aborta, o mais provável ainda é que quando você engravidar, você vá manter a gestação, porque isso é o mais provável, por mais abortos que você tenha. Tá? Então existem tratamentos específicos para certas causas, mas isso causa um estresse no casal que sai procurando coisas alternativas que podem não ter benefício, podem ter custo e podem inclusive fazer mal. Tá? E na questão da fertilização in vitro, para casais inférteis, é a mesma coisa. Eu falo para todo mundo que está tentando engravidar, continue namorando em casa, ninguém pode falar que você não consegue engravidar em casa, são casos muito específicos que a pessoa não consegue. Direto eu pego casais que estão tentando há muito tempo, de repente aparece grávida, ou tem mesmo, eu atendi uma paciente assim, e eventualmente a coisa que vai te dar a melhor chance, se você quer ter uma chance a mais do que tentar em casa, são fazer os tratamentos específicos. Porque apesar de parecer, quando você faz uma nova inseminação, um novo ciclo de fertilização in vitro, que você está fazendo a mesma coisa, você está mudando tudo, porque você está partindo de um novo espermatozoide, um novo óvulo, que vai te dar uma chance completamente diferente. Bem, espero ter ajudado vocês. Obrigado por ter me ouvido.